Aleluia. Boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui presencialmente. Boa noite a vocês que estão conectados conosco nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Vamos ficar em pé nessa noite poderosa da unção de Deus, de milagres, de fé. Eu quero já declarar sobre a tua vida o que você precisa. Deus vai realizar na sua vida, na sua casa, na sua família. Você crê? Então diga glória a Deus. Se creres, verás a glória do Senhor, porque Deus é um Deus que se movimenta quando o seu povo clama, quando o seu povo ora, quando o seu povo busca, se arrepende. Deus é um Deus de resposta. Levanta a sua mão direita e diga: o meu Deus sempre será um Deus de respostas. E Deus é um Deus também de promessas. Em Isaías 41:18 diz: abrirei rios nas colinas estéreis e fonte nos vales, transformarei deserto num lago e o chão seco em manancial. Quero profetizar que a chuva de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Você crê? Diga amém. A chuva seródia, a chuva temporã, a chuva que muda a circunstância, a chuva que cura, a chuva que transforma, a chuva que liberta, a chuva que traz a vida no solo onde tem morte, rachado. Deus promete em Isaías que Ele transformará o chão seco em mananciais. Esse é o nosso Deus, digno de honra, digno de glória, digno de exaltação. Por isso você nessa noite está aqui comigo para adorar a Ele, servir a Ele com alegria, porque Deus é um Deus que se move mediante as nossas crenças, as nossas convicções. Então nessa noite, busque o Senhor como você nunca buscou, adore-o como você nunca o adorou, na certeza que Deus já está se manifestando na sua vida, nesse lugar, online, aonde você estiver. A presença do Senhor, ela não tem limites, ela está em todos os lugares. Levante as suas mãos aos céus, feche os teus olhos. Como é bom, Pai querido, Pai santo, te adorar. Como é bom sentir a tua presença, Pai eterno, grande, poderoso. Nós declaramos a tua santidade nesse lugar. Declaramos, ó Deus, que nós não somos nada sem ti. Declaramos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que restaura, aquele que dá força que está fraco, aquele que levanta o que está caído, aquele que dá força a todos para prosseguirem numa vida abundante. Pai, nessa noite se revela a nós. Abre o céu sobre este lugar. Abra o céu sobre cada casa, sobre cada família que estão conectados conosco. Que a tua presença seja o nosso sustento, que a tua presença seja o nosso alimento, que o Senhor seja o centro de tudo. Que nós reconheçamos todos os dias que nós somos pecadores e carecemos, ó Deus, do teu perdão. Por isso, ó Deus, vem com o teu sangue sobre nós, vem com a tua presença sobre nós, vem encher este lugar, vem encher cada vida, vem encher cada casa que está conectado conosco. Vem, Senhor, trazendo alegria. Vem, ó Pai, repreendendo todo mal. Vem, ó Pai, tirando toda angústia, toda tristeza, toda depressão, porque o Senhor é um Deus que se move com fé. E aqui estamos, ó Deus, com fé no Senhor, porque nós confiamos só em Ti. A nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor, Pai. Nós dependemos totalmente de Ti, nós não vivemos sem a Tua presença. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, não retira de nós a Tua presença, mas intensifica a Tua presença. Nos convence, Senhor, do caminho mau, nos convence, ó Pai, de pecados, nos convence, Senhor, para que a gente possa se arrepender, ó Deus, e se projetar para algo novo em Ti. Pai, nessa noite, ó Pai, a Tua igreja te adora, os Teus filhos te adoram. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. Tudo aqui é para Ti, Senhor. Tudo aqui é para glorificar o Teu nome. Nós existimos para exaltar o Teu nome. Nós existimos como família, como igreja, como corpo, como noiva, para exaltar o Teu nome. Por isso, Senhor, recebe a nossa exaltação, recebe a nossa adoração, e que suba até a Tua presença como incenso e queime 24 horas,
porque nós declaramos que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és o Yeshua HaMashiach, aquele que era, aquele que é. Pai, Tu és poderoso, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Só o Senhor é digno da nossa adoração, da nossa exaltação, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui presente, por cada pessoa conectada. Que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda Ele aí, querido, aplauda bem forte a Ele na sua casa aqui, glorifica Ele, amém. Vamos exaltar ao Senhor, cantar com alegria, diga glória a Deus. Vamos cantar, nas suas palmas, vai. Oh Deus, Tu és bem-vindo, aleluia. Se fecharam, vamos lá. Se fecharam os ventos já, mudando estão. Eu vejo as nuvens, sempre parado estou para dançar no deserto, esperança em minhas mãos. Água viva, quero ouvir você, Ágape, declarando bem forte, vai! Porque água viva desejamos, inunda-nos com fogo santo, chuva, profetizamos, toda a terra está, receba, chuva, eu posso ouvir a terra cantando, chuva, estou, mas vou cantando, chuva. Aí você vai dizer meu coração, vai. Meu coração pesado está, sinto que é tempo, diga de sonhar, vamos lá. De sonhar, eu vejo as nuvens, isso é profético, sempre parado estou para dançar. É no deserto, hein? No deserto, esperança em minhas mãos. Por isso que nós vamos declarar com as nossas mãos e dizer: porque água viva desejamos, inunda-nos com fogo santo, chuva. Eu creio, toda a terra está cantando, chuva. Eu posso ouvir a terra cantando, chuva. Sei que estou, mas vou cantando, chuva. Não feche os céus, diga comigo, igreja, vai. Não feche, não feche, não feche os céus. Clama a mim, responder-te-ei, diz o Senhor, diga: abra os céus, abra os céus, abra os corações. Vamos lá assim, ó. Chuva sobre a tua vida, toda a terra, sobre a tua casa, sobre a tua família. Chuva, profetiza. Eu posso ouvir a terra cantando, chuva. Sei que estou, mas vou cantando, chuva. Mais uma vez declare: chuva, 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 vai. Chuva, toda a terra está cantando, chuva. Eu posso
A chuva de Deus é sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque o grande eu sou é a chuva que vai inundar a tua vida. Você crê? Diga amém. Glória a Deus. O grande eu sou está aqui. O grande eu sou está aí na sua casa. Adore a Ele com todo o seu ser. Levante as suas mãos ao trono agora. Abra teu coração. Oh Espírito Santo, te adoramos, Deus. Oh, aleluia. Diga assim comigo, com alegria. Eu quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Diga! Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Grande eu sou. Oh, diga aleluia. Ele é santo, diga Agape. Poderoso, Ele é o grande, aquele que se move por ti, que é digno de abrir o livro, de curar a tua vida, de restaurar a tua sorte, perdoar os nossos pecados. Só Ele é poderoso, sim, Ele é. Oh, o grande eu sou. Oh, o grande eu sou. Oh, montanhas, mais uma vez, diga forte, vai. Montanhas estremecem, demônios a fugir, na menção do nome dele, Rei de majestade. Poder no inferno que possa resistir, é diante da presença dele que está aqui. É hoje que o teu milagre vai chegar. O grande eu sou. O grande eu
você precisa, Ele tem. Como Bartimeu clamou, ele precisava de um milagre. O que você precisa, Ele tem. Na hora do louvor, Deus vai te curar. Você que está conectado conosco, é na hora do louvor que a unção de Deus vai parar e espairar sobre a tua vida, trazendo cura, trazendo provisão, restituição, porta aberta. Então mais uma vez vamos declarar: oh Espírito Santo de Deus, Tu és santo. Diga comigo bem forte, com toda a fé. Faça dessa canção a tua oração. Erga suas mãos a Ele e diga: como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Diga para Ele: eu farei o que for preciso, para que ouça a minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Oh. Sem ti eu sou tão frágil. Diga: a tua mão me sustenta de pé. Oh Deus, mesmo que tudo se acabe, só não pode acabar a tua fé, meu irmão. Ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Tu podes. Você crê? Então cante. A mudança que eu preciso, Tu podes. Diga: o milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. Senhor, eu tomo posse. Vamos juntos com fé declarar: o meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Diga: a cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Bartimeu, como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Diga para Ele: sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe. Diga: ainda me resta a fé. Oh, o que eu não posso fazer, Tu podes. A mudança que eu preciso, Tu podes. O meu milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. Agora para fechar com chave de ouro, com toda a força, com toda a fé. O meu milagre, papai. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. Eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Recebe aí em nome de Jesus. Diga: glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Você pode continuar em pé, nós vamos orar. Graça e paz, você que está aqui no culto presencial, você que está no culto online, pelo YouTube da Igreja Batista Ágape, pelo Facebook da Igreja Batista Ágape.
E nós vamos orar. Sabe por quê, queridos? Porque dia de quarta-feira é dia de oração, é dia de fé, é dia de gerar, é dia de chamar à existência o milagre que Jesus já conquistou na cruz para as nossas vidas, para as nossas famílias, no nome de Jesus. Este é o culto em que nós realmente viemos aqui e nós vamos receber algo sobrenatural da parte de Deus. Por quê, pastora? Que a senhora está falando isso com tanta convicção? Porque é o que diz a palavra de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele cumpre cada promessa, cada palavra que está aqui nas nossas Bíblias. Então Mateus 7 diz, Mateus 7:7, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Sabe, queridos, muitas pessoas não estão recebendo, por quê? Porque não pedem, porque não buscam, porque não persevera, né? Porque não realmente vai procurar, porque não busca, porque não procura. E você chegou no lugar certo. Você chegou diante da presença do Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. O Deus que move circunstâncias, o Deus que faz o impossível acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer naqueles que decidem habitar na sua casa, na sua presença. Você abriu mão para estar aqui neste lugar. Você que está no culto online, né? Você do grupo de risco, você está abrindo mão aí de seu tempo para estar conectado conosco. E nós vemos que Deus honra a fé de cada um. Por isso eu quero que você levante agora a sua mão e você comece como verdadeiro soldado. Você comece agora a profetizar, comece a declarar, comece a pedir. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, queridos, começa a pedir, começa a clamar ao Senhor, começa a pedir ao Senhor, começa a invocar o nome de Deus enquanto nós podemos achá-lo. Busquem o nome do Senhor Jesus, declare, diga para Ele por que você está nesse lugar. Seja ousado, haja com intrepidez, haja com coragem, com ousadia na presença de Deus e começa como filhos de Deus a reivindicar aquilo que Jesus já conquistou para mim e para você. Pai, Tu és o Deus maravilhoso, nós te louvamos, Senhor, nós rendemos ações de graças, nós rendemos louvores ao Senhor, nós rendemos ações de graças, levantamos as nossas mãos, rendemos o nosso coração diante de Ti, nós declaramos que nós não temos outro Deus, só Tu és o Deus das nossas vidas, só Tu és o Senhor, só Tu és o libertador, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro presente na hora da angústia, Tu és o nosso baluarte, Tu és a nossa torre alta, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós somos filhos, e como filhos nós temos sim direitos a reivindicar as bênçãos que o Senhor tem liberado para nós. Por isso que eu quero orar nessa noite, eu quero declarar, Senhor, que nós estamos sim vivendo um tempo de recomeçar. O ano de 2020 é o tempo de recomeçar na vida de cada família aqui representada. O ano de 2020 é o ano em que o Senhor tem nos ensinado a recomeçar em todas as áreas das nossas vidas, e nós queremos recomeçar com o Senhor, porque recomeçando com o Senhor nós seremos bem-sucedidos, nós seremos prósperos em tudo aquilo que tocar a nossa mão, onde pisar a planta do nosso pé, nós teremos prosperidade, porque nós vamos em o nome do Senhor. Pai, eu te louvo, porque estamos vivendo o mês de novembro, o mês do arrependimento, e a Tua igreja está aqui neste lugar, a Tua igreja se reúne, porque tem a necessidade de cada dia mais voltar o seu coração ao Senhor. Senhor, cria em nós um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito que agrade o Senhor, que nós possamos, Pai, todos os dias voltar a nossa mente humana e deixar essa mente cativa na cruz de Cristo e transformar, renovar os nossos pensamentos com aquilo que é do alto, aquilo que é do reino, aquilo que é incorruptível. Senhor, eu abençoo cada pessoa que chegou aqui
Eu quero declarar as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor nessa noite se cumprindo na vida de cada um. Cumpre, Senhor, se alguém aqui precisa de saúde, que no nome de Jesus receba a saúde de Deus. Que em nome de Jesus, se alguém precisa de paz, que haja paz de Deus nas suas vidas. Senhor, nós oramos, nós clamamos ao Senhor nesta noite. E eu oro desde já, Pai, pelas pessoas que estão enfermas. As pessoas da nossa igreja que estão enfermas, Pai. Tantos irmãos, nós agora colocamos diante do Senhor. Coloco a vida do Gustavo. Apresento diante do Senhor a vida da Cleuma, a vida do pastor Cláudio, a vida da pastora Márcia, a vida da Luciane. Apresento a vida da Sara Vasconcelos, do Maurício, da Sueli Colombelli, da irmã Alzira, do Ademir. Senhor, tantos irmãos que têm pedido orações, nós apresentamos diante do Senhor e nós queremos profetizar cura. Em o nome de Jesus, eles vencerão. Pelo poder do nome de Jesus, nós aplicamos o poder do sangue de Jesus. Nós declaramos a cura de Deus. Também aqueles nomes que eu não falei aqui, Senhor, nós profetizamos a cura de Deus. Que seja curado agora para a glória e honra do nosso Deus. Em o nome de Jesus, nós declaramos, nós profetizamos a cura de Deus sobre estas vidas. E nós clamamos, Senhor, guarda teus filhos, guarda as famílias dos teus filhos, protege de todo mal, contra todo laço do passarinheiro, contra toda peste perniciosa, que seja repreendida toda seta maligna contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, e que o Senhor nos guarde no teu esconderijo, porque nós temos decidido fazer do Senhor o Altíssimo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Por isso, Pai, nesta noite nós queremos render ações de graças e crendo que milagres acontecerão nesta noite para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode se assentar. Eu quero abrir rapidamente. Se alguém aqui tem um testemunho para dar, alguém quer contar algo que Deus fez na sua vida? Esse culto nós sempre abrimos por quê? Porque é um culto de fé, é um culto de milagre, é um culto que a gente conta o que Jesus tem feito na nossa vida. Cleuto, pode vir aqui então. O microfone ali para o Cleuto. Enquanto o Cleuto sobe, né, pega o microfone dele, cada um aqui tem seu microfone. Eu já quero dar o meu testemunho. O testemunho de livramento. Estes dias, nós estamos fazendo uma pintura lá na nossa casa, né? E daí, quando foi nós fomos passar o sábado, nós fomos para a fazenda lá da minha irmã. E quando nós chegamos no domingo, para vir para o culto, nós chegamos em casa, a bomba estava ligada, e a caixa derramando, e a gente entrou, o pastor entrou, correu, disse, essa caixa ligada, porque será que os pintores vieram trabalhar hoje? E irmãos, aí nós descobrimos, né, o pastor ligou, e o rapaz disse que saiu de lá às 6 horas, né, da tarde do sábado, e isso já era 5 horas da tarde do domingo, a bomba ligada. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui é um livramento de Deus, mas livramento mesmo, porque a gente poderia ter chegado e a nossa casa está incendiada. Poderia ter, né, destruído, poderia ter dado problema na bomba, poderia ter secado o poço lá da nossa casa, que não seca nunca, glória a Deus. E assim, são pequenas coisas, mas eu quero testemunhar, porque isso é milagre de Deus, isso é realmente o cuidado de Deus nas nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E eu quero hoje glorificar o nome de Deus com esse testemunho. Eu quero dizer, Senhor, obrigada. Obrigada pela Tua bondade, obrigada porque o Senhor é bom em todo o tempo. Mesmo nós não merecemos, mas o Senhor tem nos amado e cuidado de nós de maneira especial. Amém, queridos? Pais amados, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor me dá para testemunhar das grandes bênçãos que Ele faz na nossa vida e na minha vida. Meu testemunho, a bênção que eu recebi é uma bênção espiritual que o Senhor me concedeu nesse ano, irmãos. Eu recordando aqui, alguns meses atrás, no mês de março, estava um culto aqui, acho que era quarta-feira, com o pastor João Maia ainda, ele ainda congrega com a gente. Ele falou num culto, eu lembro muito bem que ele falou assim, olha,
no ano de 2020, você ainda vai receber uma bênção tão grande que você vai ficar maravilhado com o Senhor, né? E ele mandou anotar. E eu falei, rapaz, eu gostei desse negócio, eu gostei desse desafio. Eu vou anotar. Peguei meu celular, anotei. Dia 11 de março, está ali anotado no meu celular até hoje, né? E eu falei, qual será a bênção grande que eu vou ficar maravilhado no ano de 2020, né? Acontece, irmãos, que eu aceitei a Jesus já há bastante tempo, né? Para o pastor Elias, eu já contei um pouquinho da minha história, e para alguns que não conhecem, eu vou contar um pouquinho aqui. Aceitei Jesus com 14 anos, né? E sempre fui uma pessoa, na Assembleia de Deus, né? Dedicada à igreja, dedicado nessa época eu era adolescente, né? O meu grupo de adolescente, cantávamos e lia, e cheguei até pregar, né? Pregava na Assembleia de Deus, e estudava muito a palavra, e sempre vinha aquele desafio de ler a Bíblia. Ler a Bíblia durante o período de um ano. E nesse tempo todo de evangelho, mais de 20 anos de evangelho, eu sempre tentava ler a Bíblia. Começava o ano, né? E começava ali Gênesis, Êxodo, aí ia em Levítico, começava a esfriar, via que as metas, eu não conseguia atingir as metas de um ano, de 4 capítulos por dia, e aí ia esfriando e ia deixando de lado, né? E isso perdurou por muito tempo. Fiz cursos, graças a Deus, o meu conhecimento da Bíblia era até, não vou dizer suficiente, mas eu tenho, por conta de todos esses anos, a gente conhece a Bíblia, né? Mas nunca é suficiente. Mas aí eu sempre tinha isso, porque, Senhor, que eu não consigo, nesse tempo todo de crente, nunca consegui ler a Tua palavra toda, né? E aí eu sempre tinha esse desafio, e o Espírito Santo veio e falou no meu coração, se tu não lê em um ano, lê em 2. Lê a Bíblia toda em 2 anos, lê em 3. E isso me deixou inquieto, né? Eu falei, meu Pai amado, eu sempre tinha o desafio de ler em um ano, e nunca pensei nisso. Se não der no ano, atravessa outro ano lendo, né? Atravessa outro ano e vai e continua nessa batalha. E foi isso que eu fiz. Eu tenho até meio que vergonha de dizer isso. E, inclusive, pastor, esse testemunho era para eu ter contado mais lá atrás, né? Mas quando eu vi uma pregação sua, que a senhora falou que só com as suas filhas, a senhora já leu umas 3 ou 4 vezes a Bíblia, né? Eu me senti envergonhada ali por um tempo, mas o Espírito Santo falou, não, vai e conta teu testemunho. E aí, comecei lá, mais ou menos em dezembro de 2017, comecei pelo Novo Testamento. Eu sempre começava no Antigo Testamento, mas eu resolvi começar no Novo Testamento, e lendo, e aí, parece com aquela parábola que Jesus falou, né, dos grãos que caem, e os cuidados da vida, né, fazem com que a gente não se dedique, né, não se dedique totalmente ao Senhor. E aí eu sempre não conseguia, mas continuei lendo, né, terminei o Novo Testamento, mais ou menos no final de 2018, né, com muita dificuldade, meu Deus. Aí o que aconteceu esse ano? Veio a pandemia. E essa é a bênção que eu quero contar. Porque da pandemia eu fiquei muito tempo em casa, trabalho remoto, consegui me organizar. E no período de março para cá, para setembro, de março a setembro, consegui ler o Velho Testamento todinho. Olha que bênção. Já tinha terminado o Novo Testamento, e no período da pandemia, né, o Senhor, da maldição, Ele tirou uma bênção, né, porque é assim que o nosso Deus faz, né. Lá no livro de Gênesis a gente vê, né, o tratamento que Deus fez com José, né, e quando terminou aquele cativeiro de José, quando terminou aquela história, quando o pai de José morreu, Jacó, né, os irmãos de José ficaram atemorizados, chegaram para José e falaram, olha, José agora vai tratar a gente com dureza. Aí José chamou os irmãos dele e falou o quê? Olha, meus irmãos, vocês não precisam ter medo, porque Deus tirou dessa maldição uma bênção para mim, né?
Deus fez dessa maldição, o mal que vocês fizeram comigo, Deus transformou em bênção. E assim, é essa a vitória que eu quero contar. Dessa maldição, para mim, Deus transformou em bênção, que eu consegui me organizar em casa, trabalhando remotamente, consegui ler o Velho Testamento todinho de março para cá, com muita dificuldade. E o Senhor mandou vir aqui contar para animar quem não leu a Bíblia toda, né? Que faça esse esforço, porque, meus irmãos, é muita maravilha, é muito maravilhoso. Você vê a provisão de Deus, o tratar de Deus do novo, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre tratando, levantando profetas, as misericórdias de Deus. É muito maravilhoso ler esse livro. E hoje eu falo como, eu falo sem sombra de dúvida que eu sou uma pessoa mais completa, né? Estudar, eu já estudava, lia aqui, lia acolá, fiz até um curso na minha igreja, de ETAD, de 4 anos, mas não é igual a você ler esse livro sagrado do começo ao fim, ler essas bênçãos, ler tanto pão, tanta bênção que tem nesse livro. E essa é a maravilhosa bênção que eu queria contar nessa noite de testemunho. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Eu estou bem certo, Cleuto, que você recebeu o que estava guardado há muito tempo. Eu estou bem certo de que você hoje está mais próximo do Senhor do que estava quando decidiu começar a ler a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz mesmo, de ver alguém vindo contar coisas fora do natural, porque é sobrenatural. É sobrenatural, queridos. E eu vou te falar que você está vivendo um milagre raro hoje em dia, de ler a palavra do Senhor. Amém? Abre tua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Joel, o profeta do avivamento, no capítulo 2, do versículo 13. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, diz assim: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, desde segunda-feira na nossa sala de oração, que eu tenho lido esse texto, que eu tenho compartilhado desse texto com os irmãos que sempre nos assistem e sempre estão lá orando conosco. Para você que está nos assistindo aí, todos os dias de segunda a sexta-feira, nós temos uma sala de oração para orar, para interceder, para batalhar, para guerrear no mundo espiritual. Nós estamos lá todos os dias, eu e a pastora Alexandra, intercedendo e vendo os milagres do Senhor naquela sala. Sabe, mesmo com Covid, a gente não arredou 1 milímetro daquela sala de oração, porque era lá que a gente sabia que Deus ia nos curar, e Ele nos curou. Sabe, Deus é um Deus bom. E o texto que eu estou compartilhando com você, ele fala sobre arrependimento, e ele fala de um momento da história de Israel, que era um momento muito complicado, né? De certa forma, esse momento na história de Israel, por que não dizer, era um momento cultural. O povo, quando passava por dificuldade, o povo quando passava por calamidade, o povo quando passava por tribulação, o povo quando passava por situações que fugiam dos seus controles, eles faziam isso. Na verdade, Davi fez isso, né?
o próprio o rei Ezequias também fez isso, e tantos outros. Quando tinham esse momento, eles iam diante da multidão, ou diante do local específico, e rasgavam suas vestes. Virou uma cultura das vestes rasgadas em Israel. Virou uma cultura de toda e qualquer dificuldade, já não se buscava muito o Senhor de coração, mas rasgar as vestes era o sentido primário de trazer a presença do Senhor. Só que chegou um momento que essa cultura já não era mais algo que foi aceito pelo Senhor, já não era mais uma situação em que Deus já não queria mais que o povo fizesse aquilo, porque tinha perdido o sentido. Você consegue entender que algumas orações nossas perdem o sentido? Nós nos tornamos mecânicos quando fazemos algumas orações. Já viveu isso já? Você que está nos assistindo, você que está aqui, já viveu isso? Em alguns momentos nossas orações perdem sentido, e aí nós fazemos as coisas mecânicas. Encontramos um caminho, ou sabemos que por aquele caminho Deus vai nos abençoar, e vamos naquele caminho, e o que era para ser de coração passa a ser uma coisa mecânica, passa a ser uma coisa que já não tem mais muito prazer em fazer. Você sabe que se você fizer, as coisas vão acontecer. Até é verdade que alguns usam até uma expressão, imprense Deus, né, que Deus vai lhe abençoar. Já pensou um negócio desse? Eu nunca consegui entender essa frase. Imprense o Senhor que Deus vai te abençoar. Às vezes eu fico pensando, misericórdia. E alguns imprensam Deus aí. Outros sabem o caminho de chorar, de se lamentar, de buscar a face do Senhor, e tudo isso passa a ser uma coisa mais emotiva do que uma coisa sentimental. Você consegue entender? Chegou um momento que essa cultura de rasgar as vestes já não era mais aceita pelo Senhor. Era como, por exemplo, o rei ia diante do povo indignado, fazer os seus lamentos, fazer os seus arrependimentos com aquelas notícias catastróficas que o povo sabia, e o rei ia falar diante do povo, rasgava as vestes, e o povo sabia que por baixo daquelas vestes rasgadas havia panos de saco, que era um pano mais de humilhação. Aí Deus agora traz o outro contexto. Não rasgue mais as vossas vestes, rasgue os vossos corações. Ou seja, já não era mais uma questão pública, era uma questão, passou a ser uma questão individual. Agora somos eu e você. Se rasgue diante do Senhor. Não sei quantos aqui já tiveram experiência de rasgar um pano, mas se você não pegar a linha certa do pano, o seu pano, em vez de ser rasgado certinho, ele vai ter um outro sentido. E talvez o objetivo que você tinha de rasgar o pano em linha reta, você não consiga mais, porque ele rasgou, e talvez não pegue mais a costura a qual você deseja. Desse fato, não era só rasgar, era estraçalhar o pano, abrir mesmo, tirar tudo que estava dentro, que não prestava mais, entregar o que Deus queria. Porque na verdade, quando a gente volta, e eu falei um pouco de Davi, quando a gente olha para Davi, Davi diz uma expressão muito interessante: ei, de tudo que você tem que guardar, guarda o coração. Aí a gente consegue entender algumas coisas, literalmente. Sabe, queridos, o que Deus tem nos falado esses dias, a mim e a pastora, é que o mês de novembro já está acabando, e o título que nós demos no mês, que é de arrependimento, ele vai acabar. Mas o nosso arrependimento diante do Senhor nunca pode cessar. Você consegue entender? Esse nunca pode cessar. Quando eu olho para essa questão do povo de Israel, o que Deus queria era mais a questão que viesse do coração, do que o que viesse ser mostrado a público. E aí eu caio em duas questões interessantes que eu quero compartilhar com você. A primeira é: se houve arrependimento, haverá milagres. Eu tenho plena convicção do que eu estou falando para você.
Domingo eu falei de um rapaz que ele não me deu a liberdade de falar o nome dele, e ele me ligou e a gente começou a falar, e eu falei para ele que ele tinha que procurar a família, e ele foi lá, procurou a família, pediu perdão, se arrependeu. Hoje de manhã ele me ligou, a gente conversou um pouco mais. Ele falou de uma paz que ele não tinha há muito tempo, e eu falei para vocês que ele estava precisando dormir, lembra? Eu disse para ele, lê a Bíblia. Ele disse que, pastor, é um sono tremendo, ele não conseguiu fazer o que você fez, não conseguiu ainda passar do primeiro livro, pela guerra espiritual que é, mas ele está conseguindo dormir. E hoje eu fiquei surpreso, porque eu tinha conversado com uma pessoa há uns 20 dias atrás, e ela me contava uma situação, ou me contou uma situação, e eu disse para ela, no meu entendimento, você precisa ir lá pedir perdão para sua mãe, por causa dessa questão, de uma questão que ela me colocou. Ela disse, não dá, eu não posso, eu não consigo. Eu disse assim para ela, arrependimento abre portas, fique com essa palavra no seu coração, eu sei que não é fácil. Ela disse, pastor, segunda-feira eu liguei para minha mãe, e a gente conversou, e o senhor acredita que ontem de tarde, alguém me ligou de uma empresa, e eu começo a trabalhar na quinta-feira? Sabe, queridos, o poder do arrependimento é um poder de portas que nós não somos capazes de imaginar. Quando ela começou a falar comigo, eu vi aquela questão, e eu disse, Senhor, para a gente que está escutando, para a gente que ministra as pessoas, a gente percebe, eu tenho a percepção da direção a qual nós devemos tomar no Espírito, mas de fato, algumas pessoas vivem literalmente o que está em 2 Coríntios 4,4, que diz assim na palavra, o inimigo, nosso adversário, Satanás, cega os entendimentos dos incrédulos, para que eles não possam ver a imagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é a imagem do Evangelho? O poder da humilhação, o poder do perdão, o poder de quebrantamento, o poder de chegar diante do Senhor e dizer a Ele o quanto nós erramos, para que nunca mais possamos fazer aquilo, e Ele nos dá a direção nova, porque tudo se fez novo. O outro ponto que eu quero compartilhar com você é que nós não temos mais como rasgar as nossas vestes, nem andar mais como um pano de saco. Nós podemos até fazer interpretações proféticas, se um dia Deus nos encaminhou para isso, mas nós precisamos ter um coração sincero diante do Senhor, para que haja uma cultura do arrependimento sobre as nossas vidas. Eu e você conhecemos o poder do jejum, eu e você conhecemos o poder da palavra, eu e você conhecemos o poder do nome do Senhor Jesus, mas poucos são aqueles que provam o poder do arrependimento. Poucos. Você que está aí nos assistindo, eu não estou te dizendo que você não vai receber o que Deus tem te prometido, mas eu estou te afirmando que as promessas chegarão mais rápido na sua vida, se você usar a cultura do arrependimento. Eu sei do que eu estou falando para você. Você que está aqui, eu só queria te dizer, todo arrependimento traz consigo as vitórias do Senhor sobre a nossa vida. Todo arrependimento traz para perto a presença de Deus, e se a presença de Deus está próximo de nós, tudo que nós pedimos, é o que diz a palavra, Ele vai nos conceder, Ele vai nos abençoar, Ele vai fazer com que os céus se abram sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa capital. Sabe, queridos, eu já estou concluindo. Eu só queria te dizer, existem caminhos que são diretos no Senhor. Pastor, Deus tem caminhos diferentes? Tem. O arrependimento é um caminho que dá acesso mais rápido a Ele. O arrependimento é um caminho
que não atrasa as promessas, pelo contrário, abrevia as promessas para chegarem na nossa vida. O arrependimento faz com que a presença de Deus se manifeste de forma sobrenatural. Sabe, queridos, eu deixei esse testemunho para contar para você hoje. Alguns anos atrás, uma pessoa me procurou e disse que estava vivendo a maior crise financeira da vida dela, mesmo tendo um salário fora do normal para a nossa realidade. E a gente começou a conversar para procurar entender o que estava se passando. E ela foi falando algumas coisas, e de repente ela tocou num assunto que abriu na minha cabeça um ponto de interrogação. E eu escrevi numa folha de papel e a gente continuou conversando. No meio da conversa, eu parei e fiz uma pergunta para ela: você já se arrependeu de ter enganado tantas pessoas? Ela olhou para mim e disse: pastor, eu fui lá conversar com algumas, mas não todas. E eu disse: então tu faz uma lista das pessoas que tu enganou e tu traz para mim. Só que a lista era muito maior do que eu pensei. A lista era muito grande. E eu disse: existem duas questões. Ou tu liga para todas essas pessoas, né? Ou tu faz uma lista de transmissão e explica para ela a situação a qual você está vivendo, e você pede perdão diante de um texto e faz para ela, para elas, perdão. E assim a pessoa fez. Digamos que a lista dessa pessoa tinha umas 30, umas 20 pessoas responderam para ela: eu te libero, eu te abençoo, siga a tua vida, entendeu? Então assim, uma coisa é o débito, outra coisa é a pessoa te abençoar do débito. Você consegue entender? E aí, aquelas que não teve resposta de expressa, você liga. Mas teve uma pessoa chave, que era alguém bem próximo da família, bem próximo. E ela foi resolvendo todas e chegou nessa pessoa. E a pastora um dia escutou uma mensagem de um pastor, que eu não lembro agora. Ele fala sobre o dízimo do prejuízo, né, essa expressão? O dízimo do prejuízo. Eu também nunca tinha escutado essa expressão. Pastor Jeremias, isso. Ele falou sobre o dízimo do prejuízo, e a pastora compartilhou comigo sobre essa questão do dízimo do prejuízo. E na hora me veio essa questão do dízimo do prejuízo. Eu disse: calcula mais ou menos quanto que você deve para essa pessoa, e você dá o dízimo do prejuízo de débito dessa pessoa. E assim ela fez. Eu não estou instigando ninguém a dizimar e a ofertar mediante isso. Eu estou contando um testemunho. E ela fez. 4 dias depois do dízimo do prejuízo, ela fez e foi procurar essa pessoa. Ela dizimou na casa do Senhor e foi acertar a outra questão. 4 dias depois, essa pessoa da família, eles tinham algumas terras envolvidas, que eram todas dele, a maior confusão, uma coisa de família, e já estavam há anos para vender essa localidade, não conseguiram. Depois que ele fez isso, 4 dias depois, eles conseguiram vender, ainda deram a parte que cabia a ele. Ele conseguiu quitar a dívida com todas as outras pessoas que ele foi lá pagando, digamos, do exemplo que eu dei, das 30 qual ela estava devendo, e ainda sobrou dinheiro para ele começar um negócio. Hoje eu olho para a vida dessa pessoa e fico pensando, o poder do arrependimento. Quando ela não pediu, ela estava na escravidão. Quando ela se tocou, ela viu as bênçãos do Senhor. E eu te afirmo, ela fez muitos passos de fé. Deus nunca deixou de abençoar, mas havia uma questão que precisava ir profundamente ser resolvido na vida dela.
Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu sei que Deus tem te abençoado tremendamente. Só que pensa bem, existe uma questão na nossa vida, e eu tenho convicção do que eu estou falando para você que está aqui e para você que está nos assistindo. Existe uma questão na nossa vida que nos prende. Nós precisamos entender isso espiritualmente, para que possamos deslanchar na vida espiritual, e seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela física, nós precisamos deslanchar nisso. Nós precisamos. Um dia eu mapeei minha vida e eu descobri que havia uma questão que eu precisava resolver. Depois disso, eu vi céus abertos na minha vida, no nome de Jesus. Escute, o arrependimento tem poder da manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas, porque o arrependimento não é algo da terra, ele é do céu. O arrependimento não é uma cultura da terra, ele é uma cultura do céu. Ele abre portas da onde não tem portas, e nós não somos capazes de imaginar as portas dos céus que se escancaram sobre as nossas vidas. Amém? Deixa eu pedir para você ficar em pé, por gentileza. Você que está aqui, você que está em casa também. Deixa eu pedir para você ficar em pé. Eu sei que nós estamos acostumados a esperar no Senhor e a saber que o Senhor está nos escutando, está nos ouvindo sobre o que nós viemos buscar, o que nós desejamos. Mas existe algo mais profundo que está guardado nos céus do Senhor para as nossas vidas. Para que os céus possam ser abalados sobre as nossas orações, o maior abalo que os céus terão serão os nossos arrependimentos diante do Senhor. E o arrependimento escancara as janelas dos céus sobre as nossas vidas. Deixa eu pedir para você fechar o teu olho que está aí na tua casa. Deixa eu pedir para você fechar o teu olho, você que está aqui no templo. Eu queria pedir que você refletisse agora. Senhor, reflete com Deus. Existe alguma área da minha vida que eu preciso resolver, que há anos eu não consigo resolver? Essa área é uma questão financeira, Pai. Essa área é uma questão emocional, essa área é uma questão espiritual. O que há tanto tempo me prende? O Senhor tem me abençoado tremendamente em outras áreas, mas nessa área eu não consigo vencer, eu não consigo receber a promessa que o Senhor me prometeu. Eu não consigo desfrutar do que o Senhor tem falado que chegará a minhas mãos, porque todas as promessas são palpáveis, são concretas. Todas as promessas do Senhor precisam ser vistas e tocadas pelas nossas mãos, vistas pelos nossos olhos e tocadas pelas nossas mãos. As promessas do Senhor não são abstratas, elas são concretas nas nossas vidas. Avalie aí, querido. E se você encontrou um ponto, eu queria te dizer e te afirmar: existe algo que você precisa se arrepender. E eu queria que você fizesse uma oração hoje totalmente diferente das orações que nós estamos acostumados a fazer aqui nos Passos de Fé. A oração que eu queria que você fizesse, que eu te impulsiono a fazer, é: Espírito Santo, me orienta mediante essa situação. Me traz luz, porque o Senhor é o Pai das luzes, diante dessa situação que eu ainda não consegui resolver. Só o Senhor é Deus, e só o Senhor pode me ajudar nessa questão. Senhor, se estamos presos em algumas áreas, ou em uma área, o Senhor é o Deus que liberta, e só existe libertação se tiver verdade. Só existe libertação se nós sairmos do ocultismo e formos sinceros diante do Senhor. Só existe libertação se houver arrependimento. Não existe libertação com remorso, Senhor.
mas existe libertação para aquele que se arrepende. E para aquele que se arrepende, existe até festa nos céus. O Senhor deixou bem claro na tua palavra que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Arrependimento traz festa, Senhor. Arrependimento traz alegria. Arrependimento traz gozo. Arrependimento traz as promessas do Senhor. Arrependimento traz as conquistas. Arrependimento traz a vitória. Arrependimento traz até aquilo que nós não esperávamos acontecer. Nós não esperávamos acontecer. E através do arrependimento, nós veremos as coisas acontecendo sobre as nossas vidas. Nos instrui nesse dia. Instrui aquele que está do 2º ao 7º passos de fé. Instrui aquele que está começando passos de fé hoje, meu Deus, no nome de Jesus. O arrependimento é a chave para abrir essa porta nessa noite. Então, diante do Senhor, diante dos teus anjos como testemunha, diante do Espírito Santo, diante de Jesus, nós clamamos a Ti, nos dá orientação e nos instrui mediante essa questão no Teu nome, para que Teu nome possa ser glorificado, para que Teu nome possa ser exaltado nas nossas vidas, Senhor. Oh Deus, Deus de poder, Deus de milagre. Nada do que eu possa gritar, nada do que eu possa falar, se não houver a direção do Senhor, para que haja uma unção de arrependimento na vida dos teus filhos, para que eles possam conquistar e ter as promessas do Senhor. Só o Senhor para nos conduzir, só o Senhor para nos direcionar. Então, no nome de Jesus, toma nossas mãos, toma o nosso ser, aqueles que estão aqui dentro do templo, aqueles que estão assistindo através de qualquer aparelho, através de qualquer televisão, Senhor, no nome de Jesus, toma-os nas tuas mãos, faz o milagre na vida deles, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, amém? Você pode erguer as tuas mãos, para eu abençoar o restante da tua semana. Que seja o restante de semana do fluir do Senhor sobre a tua vida. Que seja o restante de semana do Espírito Santo trazendo por você e para você um fluir de arrependimento para que as promessas do Senhor te alcancem. Que seja o restante de semana de vitória para você, de saúde. Saúde da parte de Deus para você no nome de Jesus. Saúde da parte de Deus. O que precisa ser curado no teu corpo hoje, receba a cura no nome de Jesus. Receba a cura você que está nos assistindo. Receba a cura você que está aqui no templo. Seja você hoje curado e sarado pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Que seja um restante de semana de vitória para você. Um restante de semana das bênçãos te perseguindo e te alcançando no nome de Jesus, amém? Vá na paz, que Deus te abençoe e até domingo às 18 horas no nome de Jesus. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo